especial, Dr. João Ricardo Fernandes. Ele é cardiologista pelo INCOR, ele é médico assistente da unidade clínica de valvopatias do INCOR, presidente da Sociedade Departamento de Cardiologia Clínica da SBC, é uma pessoa que tem uma extrema experiência clínica e cardiológica, né? E sempre que a gente conta e pode, ele nos ajuda aí em São Paulo. Obrigado aí, João Ricardo, pela disponibilidade e trazer um tema aí de extrema importância que vem sendo discutido, né, bastante nos últimos anos, prolapso mitral arritmogênico e disjunção do anel mitral. Evidências e desafios. Tenho certeza, João, tem uma excelente didática e teremos aí uma grande aula. Obrigado mais uma vez, João. Eu que agradeço mais uma vez, Fabrício. Prazer estar com você. Espero não ser muito maçante, não ser uma discussão pesada. Quero até tentar levar esse tema difícil de uma forma, se possível, mais leve, né, para que a gente tenha alguma discussão posterior e que traga alguma informação nova. E até fiz uma mudança sutil aí na sugestão do Fabrício de última hora, e já com o intuito de apresentar qual é o desafio meu nessa aula, né? Porque o que me foi solicitado pelo Fabrício é prolapso mitral arritmogênico e disjunção do anel mitral, como abordar. E aí eu até coloquei evidências e desafios para já começar mostrando o quão difícil é a gente falar desse tema, porque já temos sim muitas informações, já temos sim muitos dados na literatura recentes, mas ainda não temos apesar de termos um consenso publicado em 2022, não temos ainda uma conduta muito direta de quando pedir tal investigação, tais exames, ou acima de tudo, de quando destinar um tratamento específico. Então, eu vou tentar até clarear de uma forma essa discussão, e aí depois fico aqui à disposição, à vontade para a gente discutir, para a gente questionar ou compartilhar casos também. Então, começando aqui, Fabrício, até eu vou começar de um ponto mais básico, que eu acho que é sempre relevante quando a gente fala de prolapso valvar mitral arritmogênico, né? Eu não quero ensinar o aparato valvar mitral para ninguém, mas o meu objetivo com esse primeiro slide é mostrar a complexidade do aparato valvar mitral, né? Quando a gente fala de qualquer doença relacionada à válvula mitral, entenda que esse aparato valvar mitral não se restringe apenas aos folhetos, às cúspides da válvula mitral. Aqui eu estou falando das paredes do átrio esquerdo, estou falando das paredes ventriculares esquerda, estou falando dos músculos papilares, estou falando das cordas tendíneas, estou falando do anel valvar mitral e especificamente dos folhetos também. Então veja que é muito complexo esse aparato valvar mitral, e qualquer desarranjo, qualquer alteração, qualquer comprometimento de ou mais desses 6 componentes pode impactar na função da válvula e pode trazer repercussões importantes. E aqui uma visão atrial, uma visão superior também da válvula mitral. Vejam que ela é composta de 2 folhetos, né, de 2 cúspides, e cada uma delas divididas em scallops, em folhetos, que são 3 no folheto anterior, 3 no folheto posterior. Isso que traz essa complexidade, não só esse componente heterogêneo, mas também até o formato da válvula, que é um formato em cela. Por isso até que não temos próteses dedicadas tão adequadas ainda para a válvula mitral de implante transcatéter como temos já para a válvula aórtica. Bom, então já conhecendo um pouco o aparato valvar, se eu vou falar de prolapso valvar mitral arritmogênico, 2 perguntas eu preciso responder. Primeiro, o que é o prolapso valvar mitral? Então, antes, até brinco que é uma das doenças com maior índice de cura nos últimos anos, porque os critérios para se falar em prolapso valvar mitral não eram bem definidos, né, no passado, estamos falando de 15 anos atrás, e agora os critérios estão mais bem estabelecidos, por isso que muita gente de gerações anteriores que falavam que tinham prolapso, hoje em dia não tem mais, mas na verdade é porque os critérios mudaram. E aí o diagnóstico de prolapso valvar mitral é quando eu tenho, né, um deslocamento de ou ambos os folhetos da válvula mitral em direção ao átrio esquerdo, localizado pelo menos 2 milímetros, né, deslocado pelo menos 2 milímetros acima do plano valvar mitral. E o melhor eixo para se avaliar isso no ecocardiograma é o eixo paraesternal, melhor que o eixo apical, que o eixo apical pode me dar, a janela apical pode me dar mais falsos diagnósticos, mas quando eu tento esse formato, né, na abertura da válvula, em paraquedas, e esse deslocamento do folheto em direção ao átrio,
eu tenho, então, o prolapso valvar mitral. A frequência, né, a prevalência do prolapso estima-se ser de 2 a 3% da população geral, e sabe-se já que nos países desenvolvidos o prolapso valvar mitral é a principal etiologia de insuficiência mitral, então aí a importância. E apesar daqui no Brasil a gente falar que e todos os dados de literatura internacionais mostrarem que a principal etiologia de insuficiência mitral no Brasil ainda é a febre reumática, nós temos dados recentes do INCOR, com quase 2.000 pacientes, que a principal etiologia já no INCOR, foi até apresentado no Congresso Europeu 2 anos atrás, por nós, de etiologia de insuficiência mitral primária, já é prolapso, o prolapso já passou a febre reumática no INCOR. E lembrar que o prolapso, ele vai basicamente desde uma deficiência fibroelástica, que é aquele acometimento com as folhetos, com as cordas mais finas, translúcidas, porque tem menos tecido conectivo, é um prolapso mais localizado, por isso é uma evolução mais longa em pacientes mais idosos, e um prolapso com maior suscetibilidade para rotura de corda. Diferentemente daquela doença mixomatosa de Barlow, que é quando eu tenho uma infiltração mixoide, então tenho folhetos mais espessos, cordas mais alongadas, uma doença mais difusa. Geralmente, na deficiência fibroelástica, o prolapso é mais localizado. No Barlow, é uma doença mais difusa, pegando vários segmentos, geralmente de ambos os folhetos da válvula mitral, que tem menos chance de ruptura, mas geralmente acomete pessoas mais jovens. Então, vejo que a gente tem esses dois extremos de espectro do prolapso, isso é importante a gente conhecer também na hora da avaliação. Bom, a primeira pergunta era o que era o prolapso, como é prolapso valvar mitral arritmogênico. A segunda pergunta é o que é arritmia no contexto do prolapso. E vejam que é uma entidade tão difícil de falar, que até 2022, quando foi publicado o Consenso Europeu de Prolapso valvar mitral arritmogênico, nós não tínhamos essa definição clara do que era arritmia associada ao prolapso para eu chamar um paciente como portador de prolapso arritmogênico. E aí, hoje em dia, o que tem no consenso é que, além de eu ter o prolapso que foi apresentado na pergunta anterior, eu tenho que ter arritmia. E o que é essa arritmia ventricular? É a presença de pelo menos 5% de extrasístoles ventriculares no holter de 24 horas, ou eu ter uma arritmia ventricular complexa, que, explicando o que é essa arritmia complexa, seria uma taquicardia ventricular não sustentada, uma taquicardia ventricular sustentada ou uma fibrilação ventricular. Mas, obviamente, eu preciso descartar um outro substrato arritmogênico bem definido. Se o paciente é portador já de uma miocardiopatia dilatada de outra etiologia, se tem uma sequela de miocardite bem definida, se tem uma doença miocárdica isquêmica, se já tem uma canulopatia, alguma arritmia genética, eu tenho que descartar esse outro substrato arritmogênico bem definido para eu chamar de arritmia secundária ao prolapso valvar. E vejam que é curioso, não sei se isso parece uma pergunta, parece uma questão meio óbvia, mas a gente vê essa dificuldade. Quando a gente fala de arritmia associada à válvula mitral, a gente pensa sempre em arritmia atrial. A gente pensa em fibrilação atrial, a gente pensa em flutter atrial, pensa em taquicardia atrial. Aqui o que nós estamos falando é de prolapso arritmogênico no contexto de uma arritmia ventricular. Então, estamos falando de risco de arritmia e no extremo de risco de morte súbita cardíaca. Então, não estamos falando de arritmia atrial, de fibrilação atrial, de flutter ou de taquicardia atrial. Então, estamos falando de arritmias ventriculares. E vejam que nesse extremo que eu falei da morte súbita, é muito difícil termos dados da literatura de morte súbita, felizmente, porque é uma incidência baixa, né, a morte súbita cardíaca, mas estima-se que a incidência de morte súbita em pacientes com prolapso é 2 vezes da população geral. Então, variando aí de 0,2% a 0,4% em algumas séries, outras séries mostram até 2% ao ano de risco de morte súbita nesses pacientes portadores de prolapso valvar mitral. E aí a questão que fica é a seguinte, ok, eu entendi o que é o prolapso, eu entendi o que é a arritmia associada ao prolapso, mas por que o paciente portador de prolapso tem arritmia? Né? E aí a gente vê que tem vários mecanismos já sabidos de substratos que podem predispor a arritmia nesses pacientes, desde fatores relacionados ao prolapso, seja associados à válvula, sejam associados ao ventrículo esquerdo, mas também fatores não relacionados ao prolapso diretamente. Então, ter folhetos alongados, acometimento de ambas as cúspides, dilatação do anel, disjunção, que eu vou explicar um pouco mais à frente, uma hipermobilidade, rotura de corda, ou no ventrículo, ter os músculos papilares
contração importante, estimulação mecânica, fibrose, dispersão do intervalo QT. Todos esses fatores estão associados à ocorrência dessas arritmias, mas o que eu queria destacar aqui também é que nós temos fatores não relacionados diretamente ao prolapso. O paciente que tem prolapso valvar mitral, ele já tem também uma disfunção do sistema nervoso autonômico, que muitas vezes essa disfunção é o trigger, é o gatilho que pode levar a uma arritmia ventricular. Pode ter concomitância de anormalidade do sistema de condução, QT longo é algo que a gente tem visto cada vez mais concomitante a prolapso valvar, acometimento das fibras de Purkinje, ou seja, então tem vários fatores já levantados e associados à ocorrência de arritmia ventricular nos pacientes com prolapso valvar mitral. Então, por isso, quando a gente olha no espectro dos pacientes com prolapso valvar mitral, eu tenho aqueles com prolapso arritmogênico, com a disjunção que nós vamos comentar, mas um subgrupo muito específico que tem o que se chama de prolapso valvar mitral maligno. E o primeiro desafio que nós temos e que é fundamental na prática clínica é tentarmos identificar quem são os pacientes de maior risco. Será que, então, qualquer paciente que eu fizer o diagnóstico de prolapso, eu tenho que estar preocupado com arritmias? Ou eu posso filtrar um pouco mais esse paciente, eu posso caracterizar um pouco mais esse paciente e definir se ele é um paciente com fenótipos de maior risco? E a resposta é sim, eu posso buscar fenótipos de maior risco. Como eu já coloquei para vocês, 2 a 3% da população geral tem prolapso valvar mitral. Será que essa fração tão grande de pessoas no mundo estão sob risco de uma morte súbita cardíaca, um risco real? Então, não. Então, vamos identificar. E a primeira coisa que eu já coloco aqui é que não existe uma relação linear e direta entre gravidade da insuficiência mitral secundária ao prolapso e gravidade das arritmias ventriculares. Muitos pacientes têm insuficiência mitral discreta na presença de prolapso, mas têm um risco de arritmias ventriculares maior do que quem tem, por exemplo, uma insuficiência mitral maior. Então, a gente coloca num tripé, O paciente, para ter a arritmia, ele vai ter um substrato, geralmente uma cicatriz miocárdica. Lembrando que quando eu tenho prolapso, eu tenho um tracionamento, das cordas, um tracionamento do músculo papilar. Isso gera um estresse mecânico ali na região peripapilar. Esse estresse mecânico contínuo do tracionamento da cúspide prolapsada leva à liberação de citocinas pró-inflamatórias, íons, até outros fatores como TGF e beta. Isso gera, por sua vez, um estímulo pró-fibrótico, aumentando a produção de colágeno, principalmente colágeno tipo 1, levando à fibrose, que pode ser o substrato dessas arritmias. Além disso, temos os gatilhos, que são as extrasístoles ventriculares, mais comumente, e temos também moduladores transitórios, principalmente a disfunção do sistema nervoso autônomo. Então, veja que o mecanismo não é tão simples, temos vários fatores que predispõem a essa arritmia, mas o principal é essa tração mecânica contínua que leva ao estímulo pró-fibrótico, a ocorrência de cicatrizes, principalmente peripapilares e perianel, que levam a arritmias ventriculares. Aqui só para exemplificar para vocês, tem trabalhos já que fizeram o caminho contrário, foram atrás de pacientes com morte súbita cardíaca e buscaram quantos desses pacientes tinham prolapso valvar mitral. E tem já séries que mostram desde 2%, passando por 11%, até próximo de 50% como essa. Mas o principal é buscar qual que era a característica principal desses pacientes com prolapso. E o que se viu que o fenótipo mais associado, isso já é trabalho de 2013, mais de 10 anos atrás, era mulher jovem. Então, falando provavelmente associada à doença de Barlow, com prolapso de ambas as cúspides, e ao eletrocardiograma, uma inversão de onda T nas derivações inferiores e com ocorrência de extrasístoles complexas frequentes. Então, acometimento de ambas as cúspides, inversão de T e extrasístoles frequentes já tem sido associada a maior ocorrência de arritmia nesse subgrupo de pacientes com prolapso valvar há mais de 10 anos. E aí eu jogo aqui para vocês a nossa diretriz brasileira de valvopatias, com a última atualização feita em 2020, já estamos no processo de elaboração da nova diretriz. E quando a gente fala de insuficiência mitral secundária ao prolapso, também outras etiologias, quando ela é anatomicamente importante e eu tenho a presença de sintoma e ou complicador, está indicada a intervenção. Mas o que a gente não sabe ainda e que gera um gap aí na literatura? Será que dentre esses complicadores, dentre essas alterações secundárias à insuficiência mitral, eu devo considerar a arritmia ventricular como um fator para indicar intervenção? E essa é uma resposta que ainda está em aberto, não podemos ainda bater o martelo e incluir
a arritmia ventricular como um complicador, porque não sabemos se a realização de uma cirurgia, correção mecânica, intuitivamente sim, mas ela vai reduzir de maneira significativa o meu risco de arritmia, a ponto de contrabalancear os riscos inerentes ao procedimento cirúrgico e, eventualmente, até ao implante de uma prótese biológica ou prótese mecânica. A gente sabe que pode ter uma meia-vida limitada. Então, tentando caracterizar esses pacientes, categorizar esses pacientes com prolapso alveolar mitral e identificar aqueles de maior risco de arritmia, vejam vocês, eu defini que eu tenho os critérios ecocardiográficos de prolapso, né? Deslocamento de pelo menos 2 milímetros, espessamento das cúspides, eu vou atrás de história pessoal, exame físico, eletro, Holter e eco, que são os exames básicos que a gente faz. Tendo, principalmente, pacientes mais jovens do sexo feminino, ou seja, que são a característica principal da doença de Barlow, que possam ter sintomas, principalmente sintomas sincopais, que tem o exame físico típico do prolapso. E ao eletro, aqui é o ponto importante, que tem inversão de onda T na parede inferior e até prolongamento do intervalo QT, vou enfatizar esses dois, eu já tenho que levantar colocar aquela pulga atrás da orelha e falar, opa, já tem que pensar de uma maneira diferente aqui nesse paciente. Faço o Holter de 24 horas e já me perguntaram isso, eu recomendo sim, por ser um exame não invasivo, em todos os pacientes portadores de prolapso, fazermos o Holter de 24 horas, que ajuda também a identificar arritmias supraventriculares, mas aqui com o intuito maior de buscar arritmias ventriculares. E se meu paciente tem uma densidade elevada de extracístoles ventriculares, como eu apresentei na segunda pergunta, mais de 5%, e ou tem taquicardias ventriculares, eu fecho o diagnóstico de prolapso alveolar mitral arritmogênico na ausência de outra doença com substrato anatômico para essas arritmias. E o eco, obviamente, é um exame fundamental nos pacientes portadores de valvopatia, quando eu tenho a disjunção ou curling, que é um movimento circular do folheto na presença da disjunção, também está indicado. Bom, até vou apresentar, mas para ficar claro, quando a gente fala de disjunção do anel mitral, é quando o meu anel da válvula mitral, e principalmente aqui no folheto posterior, ele está ancorado não na altura do anel, mas sim na parede atrial. Então, tem um deslocamento, né? Eu tenho essa disjunção do anel mitral. Então, é quando a base do folheto posterior da válvula mitral, ele está implantado na parede arterial, ou seja, está mais superior e não ali na região do anel. Então, isso que a gente chama de disjunção do anel mitral. E aí, em alguns pacientes, nós vamos fazer, então, busca ativa, aqueles que têm extracístoles ventriculares, que têm taquicardia ventricular, ou que têm disjunção do anel mitral, inversão de onda T, ou seja, tem alguns fatores que sugiram prolapso arritmogênico. Eu vou buscar cicatrizes na ressonância magnética do coração e, agora, em casos bem específicos, eu vou detalhar isso mais para frente, eu faço até, inclusive, estudo eletrofisiológico desses pacientes. Então, alguns red flags importantes é a presença dessa disjunção do anel mitral, com o movimento do curling, que pode ser visto no eco ou na ressonância, e também destacar as arritmias, que podem ser vistas no eletro de 2 derivações de repouso, no Holter e ou no teste ergométrico desses pacientes. E aí eu vou definir, para esses pacientes com red flags, que tenham qualquer sinal de risco maior para arritmias, eu vou fazer a ressonância com contraste para buscar edema, buscar fibrose, fazer uma busca ativa de arritmias e discutir alguns casos de fazer estudo eletrofisiológico. Do ponto de vista mecanístico, já tem trabalhos também mostrando características, né, anatômicas desses pacientes, e aí, mais uma vez, a gente cai naquele grupo que já foi apresentado aqui previamente, que é aqueles pacientes com acometimento de ambas as cúspides, com disjunção, ou que tem a distorção geométrica importante da válvula mitral. A corda redundante ou corda alongada também que a característica do Barlow também está presente como critério de maior risco, além de, como eu já coloquei, a presença de arritmias, principalmente extracístoles, que são caracterizados como extracístoles típicas do músculo papilar, que são aquelas com morfologia de bloqueio do ramo direito e eixo superior, quando eu vejo D2, D3 e AVF. Então, vejam vocês que, olhando inicialmente, eu vejo arritmias, a doença de Barlow mais comum que na deficiência fibroelástica e a ressonância, a presença de fibrose na região do músculo papilar ou na parede póstero inferior do ventrículo esquerdo. Então, o nosso intuito é fazer uma busca ativa dessas red flags, da busca ativa desses fenótipos. E aqui exemplifico para vocês. Um paciente portador de prolapso que tem extracístoles ventriculares com padrão de bloqueio do ramo direito e com
padrão de eixo superior nas derivações D2, D3 e AVF. Então, em suma, o que eu considero fenótipos de maior risco para arritmia nos portadores de prolapso valvar? As características eletrocardiográficas, principalmente inversão de onda T nas paredes inferiores, a presença de extrasístoles ventriculares, principalmente extrasístoles frequentes, folhetos da válvula mitral redundantes, características do Barlow, como acometimento de ambas as cúspides, aumento do átrio esquerdo também é relevante, a disjunção do anel mitral, olha exemplificado aqui, então, folheto posterior, mais com a base atrializada, né, o folheto posterior ancorado na parede atrial e não no anel mitral. A presença de fibrose na ressonância magnética, a presença de disfunção ventricular esquerda também é um outro fator, ou seja, eu consigo, através, inicialmente, a ressonância aqui já foi mostrada, mas através de eletrocardiograma, através do eco e do Holter, eu já tiro características importantes para falar, para estratificar o meu paciente e falar, opa, esse aqui parece de maior risco para arritmia ventricular. E veja como esses fenótipos são bem heterogêneos, né? Então eu vou desde história clínica, como eu apresentei, de história familiar de morte súbita, presença de síncope, vou atrás de anormalidades eletrofisiológicas, que é a inversão de onda T na parede inferior, prolongamento do intervalo QT, extrasístoles ventriculares, alterações estruturais vistas no eco ou na ressonância, disjunção, prolapso de ambas as cúspides redundantes, a fibrose, mas também nós já estamos progredindo e indo atrás de alterações genéticas. Já sabemos que tem algumas alterações associadas a prolapso valvar arritmogênico, mas ainda não existe uma orientação bem clara de busca ativa de qual gene pesquisar e se eu posso estabelecer uma relação causal entre achado genético e risco de arritmia para tomada de decisão. Então é importante lembrar que tem vários fatores fenotípicos que devem ser associados, quanto mais fatores, maior é o risco. Lembrar que a inversão de onda T, que eu tenho enfatizado bastante, pode acontecer até em 40% dos pacientes de prolapso, mesmo sem arritmia, né? Então, mostrando que não é tão específico assim, e não temos, infelizmente, estudos de longo prazo nesse acompanhamento, e como eu falei, até principalmente o que a gente quer é a prevenção da morte súbita. Felizmente, por ser uma entidade de incidência baixa, a morte súbita cardíaca, é difícil da gente fazer grupos comparativos e precisaria de um N muito grande para fazer essa avaliação em um segmento mais longo. Aqui falando especificamente, então, da disjunção, vejam vocês mais uma vez, esse implante mais atrializado do folheto posterior da mitral, e a gente já sabe que é um trabalho bonito de Echo Cardiovascular Imaging de 2024, mostrando que a presença da disjunção, né, porque a disjunção pode ocorrer na presença de prolapso ou em pacientes sem prolapso. A presença da coexistência da disjunção com prolapso é mais frequente e tem um risco aumentado também de arritmias. E alguns autores até sugerem que a ocorrência da disjunção vem numa história natural, vem num processo evolutivo do prolapso valvar mitral. Então, estimando que o paciente talvez tivesse já um prolapso de longa data, quando aí acontece a disjunção do anel mitral e acaba posteriormente evoluindo para arritmias ventriculares e, consequentemente, um aumento de mortalidade desses pacientes. Bom, agora todo mundo assusta quando eu mostro esse gráfico, mas somando essas informações que a gente já colocou, é a proposta, o fluxograma do consenso publicado em 2022 do Consenso Europeu de Prolapso Arritmogênico. E, de novo, enfatizo para vocês, é uma entidade que a gente conhece há mais de 10 anos, mas só em 2022, para vocês verem o grau de desafio e dificuldade que é essa entidade, foram publicados as primeiras diretrizes, o primeiro consenso de prolapso valvar mitral arritmogênico. E o que se sugere? Que primeiro eu vou ver a apresentação clínica. Eu vou diferenciar meu paciente em assintomático, aquele com sintomas, entre aspas, benignos, como palpitações, ou que tem um síncope, até aquele que tem uma parada cardíaca revertida, né, uma morte súbita abortada. E aí eu vou definir a periodicidade da minha investigação. Entendo que é meio intuitivo também dizer que quanto mais sintomático o meu paciente, mais agressivo você na investigação. Então, no assintomático eu posso fazer Holters mais periódicos, mas naqueles sintomáticos eu vou fazer Holters diagnósticos e com uma frequência maior, caso eu não identifique nada à primeira vista. E aí, fazendo o Holter, né, eu vou ter o eletro, vou fazer o Holter, e aí eu vou diferenciar
se meu paciente tem taquicardia ventricular ou se ele não tem taquicardia ventricular. Não tendo taquicardia ventricular não quer dizer que ele não tem risco. Então, eu vou atrás daqueles fenótipos de maior risco. Inversão de onda T nas paredes inferiores, extrasístoles frequentes, disjunção do anel mitral, folhetos redundantes, átrio esquerdo aumentado, disfunção ventricular, fibrose na ressonância. Então, vejam que mesmo sem taquicardia ventricular, eu posso encontrar fenótipos de maior risco. Tendo vários desses fenótipos, eu já vou até sugerir uma investigação, uma monitorização mais prolongada, né, que é o implante do loop, né, fazer uma monitorização de mais dias, não só de 24 horas. Se eu tenho poucos, eu posso fazer uma monitorização mais frequente mesmo com Holter, e se eu não tenho esses fatores, eu posso fazer uma monitorização bem mais episódica. Então, veja que a soma de fatores que vai me levar a uma investigação mais agressiva. Na presença de taquicardia ventricular, por sua vez, eu ainda vou diferenciar se é uma taquicardia de maior risco ou uma taquicardia de menor risco. O que seria uma taquicardia de maior risco? São pacientes que têm TV sustentada ou TVNS polimórfica, ou quando essa TVNS é rápida, mais de 180 batimentos por minuto, ou que levam a síncope. Se eu tenho critérios de maior risco para essa arritmia e tenho uma insuficiência mitral mais significativa, uma doença mitral mais significativa, eu posso discutir o implante de CDI, naqueles que não têm, ou implante de CDI associado ao reparo valvar, à cirurgia valvar, à correção da insuficiência mitral. Se eu não tenho características de maior risco, eu posso fazer uma monitorização frequente nesses pacientes. E para aqueles, obviamente, que já tiveram parada cardíaca, eu vou fazer o implante de CDI como prevenção secundária. Acho que aqui a gente não tem tanta discussão. Então, veja que a estratificação de risco ela se baseia nos sintomas, nos exames de base, que é eco, Holter, eletro de 12 derivações, para eu estratificar o risco do paciente e definir quão agressivo vou ser nessa investigação. E já temos até alguns trabalhos mostrando fenótipos por machine learning. E aí esse trabalho interessante que eles apresentaram em 23 coloca 4 características principais. Ele coloca a gravidade da insuficiência mitral, ele mostra que quanto mais importante a insuficiência mitral, maior é o risco de arritmias. Ele olha a alteração ele olha a presença do átrio esquerdo, né? Quão remodelado está meu átrio esquerdo. Também, quanto maior, mais remodelado meu átrio esquerdo, maior é o risco. Olha também o strain longitudinal do VE, né? Que é aquela disfunção ventricular que precede a perda da função ventricular. E aí eu categorizo meus pacientes em 4 grupos. Quanto mais acometido, ou seja, quanto mais importante for a insuficiência mitral, mais não tiver de repercussão do ventrículo esquerdo, maior é o risco. E aí eles mostram, até aqui num gráfico, né, vejam que tem as cores aqui em cada um desses grupos, mostrando que a probabilidade de um evento cardiovascular aumenta quanto mais dessas características eu apresento. E esses são, então, os 4 fenótipos que eles apresentam, baseados em gravidade da insuficiência mitral, presença de dilatação atrial esquerda importante e alteração do strain do ventrículo esquerdo. Tá bom, então entendemos um pouco como é que é a identificação do meu paciente, como é que eu faço a estratificação de risco, entendi que eu olho sintomas, entendi que eu olho o eletro, alterações de inversão de onda T, presença de extrasístoles, faço Holter nos pacientes para ver essa densidade dessas extrasístoles e ou a presença de taquicardia ventricular. Tenho limiar baixo nesses pacientes para fazer ressonância e buscar disjunção do anel mitral, buscar fibrose papilar ou fibrose na parede inferolateral do ventrículo esquerdo. Mas tá bom, e aí o que eu faço então com esses pacientes? Eu tenho alternativas e tenho discussões em termos desses pacientes. A primeira discussão é, vale a pena eu dar remédio para esses pacientes com arritmia associada ao prolapso? E a resposta é principalmente naqueles sintomáticos ou que têm um acometimento ventricular secundários a essa arritmia, que é a taquicardiomiopatia, e sustentada aqui por essa diretriz apresentada em 2022. E o racional vem daquele tripé que eu mostrei para vocês, né? O principal medicamento que a gente prescreve é o beta-bloqueador, principalmente para ele conter esses moduladores transitórios aqui de disfunção autonômica, porque a gente sabe que quanto mais adenergizado o meu paciente está, maior é o risco de arritmia. Então, o beta-bloqueador ainda é o carro-chefe quando a gente encontra essas arritmias mais frequentes. Hoje em dia, o que a gente prescreve é o beta-bloqueador para tentar controlar essas arritmias.
A discussão também vem se eu devo indicar estudo eletrofisiológico e ou ablação. O que a gente tem de informações até agora é que, principalmente naqueles pacientes com extrasístoles mais frequentes, sintomáticas ou que geram disfunção do ventrículo esquerdo, está bem indicado o estudo eletrofisiológico e até a discussão de ablação, mas vejam que isso até é uma discussão hoje em dia já até para pacientes com coração normal, né, de tratar arritmias ventriculares, extrasístoles ventriculares por sintomas ou por acometimento ventricular esquerdo, ou naqueles que têm uma arritmia ventricular refratária que não podem receber a terapia antiarrítmica, principalmente o beta-bloqueador, que a gente mostrou no item anterior. E por que também não é tão simples indicar ablação? Porque vejam vocês, tem trabalhos mostrando que o local de ablação desses pacientes pode variar bastante. Então, será que é válido eu fazer a ablação de vários pontos do ventrículo esquerdo, fazer um mapeamento prolongado? Eu vou trazer um benefício, vou gerar um dano maior miocárdico também, vou ser eficaz nessa resposta? Eu até assisti como aluno, vamos dizer assim, na SOCESP, no Congresso da SOCESP do ano passado, estava tendo uma mesa de prolapso, mas só com arritmologistas. E foi até discutido isso também, o Cristiano Pisani era o responsável pela mesa, ele até me viu na audiência, até me chamou para palpitar também, mas vejam que até a dificuldade de se discutir qual paciente deve fazer estudo eletrofisiológico e em quem fazer ablação. Ou, por outro lado, a gente discute o CDI, como eu já falei, o implante do cardiodesfibrilador é muito claro naqueles pacientes que tiveram morte súbita abortada ou parada cardíaca revertida, como prevenção secundária, mas a discussão é naqueles que não tiveram essas arritmias. E aí a gente vai principalmente naquele fluxograma que eu já apresentei, naqueles que têm principalmente sintomas de síncope e que têm taquicardias ventriculares, principalmente de maior risco, é esses pacientes que eu vou ter um limiar mais baixo para indicar o CDI, principalmente se tiver mais fenótipos de risco como aqueles que eu apresentei previamente. Então aqui está o caminho que eu mostrei, né? Se tem taquicardia ventricular na monitorização, principalmente taquicardias de maior risco, que são aquelas rápidas, polimórficas, sustentadas, aí que eu vou indicar o implante do desfibrilador. Certo? O teste genético, como eu falei, tem crescido. A gente já sabe que tem genes de maior risco para o prolapso arritmogênico, mas ainda sem um estabelecimento de relação causa-efeito muito clara. Então, a gente vai fazer uma avaliação muito mais completa e muito mais heterogênea do que apenas avaliar o gene. Então, já temos tem até um paper recente, publicado ano passado, em 24, mostrando a associação desse risco genético. E o que se tem visto que no prolapso alvar mitral existe um componente hereditário que estima-se que seja de 20% a 35% desses pacientes. Então, é algo promissor, mas infelizmente ainda não temos uma resposta direta para falar sim, vamos testar, qual gene testar e o que fazer caso esse gene venha positivo, se eu posso estabelecer uma relação de patogenicidade, né? Caracterizar esse gene como patogênico, ou provavelmente patogênico para essa arritmia do prolapso valvar mitral. E a outra discussão muito grande, essa que mais me abordam, tá bom, fala assim, João, e aí? Eu fiz uma avaliação, meu paciente tem prolapso valvar, é um prolapso arritmogênico, tem uma fibrose ali no músculo papilar, ele tem extrasístoles frequentes, eu devo indicar a cirurgia para esse paciente para corrigir a válvula? E é aquilo que eu falei para vocês no começo, né? Quando eu tenho um prolapso valvar com insuficiência importante e que tem sintoma complicador, eu não tenho dúvida da indicação. Agora, quando meu paciente é assintomático e não tem nenhum dos complicadores estabelecidos, disfunção, dilatação ventricular, hipertensão pulmonar ou fibrilação atrial, será que eu devo considerar a arritmia ventricular como um complicador e intervir precocemente? A tendência hoje está sendo que sim, mas de novo, no paciente com insuficiência importante, secundária a prolapso e que tem arritmia ventricular, principalmente uma probabilidade maior de plástica valvar mitral para não ter o dano da prótese, principalmente em pacientes mais jovens. Mas vejam que muitos pacientes com prolapso arritmogênico são pacientes jovens e com pacientes jovens que não têm gravidade anatômica da insuficiência mitral, tem insuficiência mitral discreta ou moderada. Nesses, eu não estou autorizado ainda pelos dados que nós temos na literatura para indicar intervenção precoce. Então, eu só começo a falar de intervenção em prolapso quando eu tiver uma insuficiência anatomicamente importante pela propedêutica e pelo eco. E o futuro, né? O futuro pode ser promissor. Será que
neuromodulação pode nos ajudar, alguns biomarcadores também a identificar esses pacientes de maior risco, como eu falei, já alguns marcadores genéticos, até a inteligência artificial modulando esses pacientes, identificando esses pacientes e categorizando melhor. Então vejam que ainda temos muitos espaços em aberto, muitas lacunas a serem preenchidas para a gente avaliar melhor esses pacientes e, no futuro, quem sabe, prevenir essas arritmias e prevenir principalmente a morte súbita cardíaca, que é muito temida. Então, em suma, lembrar que na falta de modelos ou diretrizes validadas, padronizadas, o que eu preciso fazer, e acho que esse é o centro da cardiologia, né, o centro da medicina, é uma avaliação individualizada. Para qualquer tomada de decisão, eu tenho que colocar na balança risco versus benefício e fazer uma avaliação bem pormenorizada, individual, não fazer um pacote de uma receita, né, de bolo para todos os pacientes portadores de prolapso alvar mitral também. E aí vejam que a gente tem marcadores de maior risco que devem ser avaliados, devem ser considerados nessa avaliação individualizada. A presença de disjunção, a presença de inversão de onda T, algumas alterações no E, como o sinal de Piquet-Hall também, que é um pico de alta velocidade, que significa um prolapso acentuado, vamos dizer assim, principalmente do anel mitral lateral, alterações do strain, presença de fibrose na ressonância, até o PET tem sido usado mais, mas ainda não está bem estabelecido o impacto do PET como marcador de inflamação, para eu definir, será que eu preciso dar medicamento, dar beta-bloqueador para diminuir o risco arrítmico, diminuir aquele modulador transitório? Será que eu preciso fazer ablação no meu paciente, indicar implante de CDI, ou até, nos pacientes com insuficiência mitral importante, indicar uma cirurgia mais precoce? Não sei se eu deixei vocês com mais dúvidas ou mais desejo de estudar o tema, mas eu agradeço mais uma vez a oportunidade, a paciência pelo horário. Espero não ter me prolongado muito. Fabrício, estou à disposição aí de vocês. Perfeito, João. Tema espetacular, aula, né, brilhante, didática sempre perfeita, viu, João? Vou abrir aqui para perguntas. Vou parar de, Deixa eu... vou parar de compartilhar aqui também. Tem muita gente da arritmia aí, sabe, João? Acho que Ju mandou uma pergunta aqui. Eu vou começar fazendo. João, esses pacientes com prolapso valvar mitral, anatomicamente importante, classificado como arritmogênico, na experiência de vocês do INCOR, daqueles pacientes que foram para procedimento cirúrgico, né, por algum outro motivo, na evolução tem melhorado essa densidade de arritmias e arritmias complexas? Excelente pergunta, Fabrício. Acho que isso é até a base para a gente discutir a intervenção precoce nesses pacientes. E já temos até dados na literatura, tá? Nós estamos fazendo já um estudo nosso para essa investigação. Já tem um projeto já até de um trabalho mais prolongado nesse sentido. E a resposta é sim. Tá? A gente vê tem uma redução de burden, de idade da arritmia dos pacientes após correção da insuficiência mitral com a cirurgia. Agora, um detalhe importante é que a gente tem que avaliar em que fase da história natural eu peguei meu paciente. Porque o paciente com insuficiência mitral, o que pode acontecer com ele é ele começar a ter dilatação, ter disfunção ventricular, e aí essa dilatação, essa disfunção, por sua vez, pode levar a arritmias ventriculares. Então, nós estamos falando de pacientes que não têm dano miocárdico secundário à insuficiência mitral, mas sim aquela fibrose bem localizada secundária à tração mecânica do prolapso. Aí, nesses, a resposta é sim, já tem dados na literatura mostrando uma redução da densidade de arritmias. Perfeito. O tratamento medicamentoso, João, é mais sintomas ou você acha que consegue mudar algum desfecho do ponto de vista de morte súbita, né? Beta-bloqueador, antiarrítmico? Então, morte súbita não temos essa informação. Como eu te falei, é muito difícil a gente desenhar um trabalho, até pela heterogeneidade dos pacientes, né, para a gente colocar dois braços e ver se reduz morte súbita. Como eu te falei, até felizmente, por ser um desfecho pouco prevalente, né, a morte súbita cardíaca, então é muito difícil a gente ter essa resposta, mas na prática nós temos sim usado beta-bloqueador mesmo para aqueles que não são sintomáticos pela arritmia, mas que têm uma densidade maior de arritmias ventriculares, e nós temos visto a redução de arritmias. O quanto que isso vai acabar impactando na redução de morte súbita,
Não sabemos, não sei se infelizmente ou felizmente, talvez felizmente, porque é uma entidade é uma entidade rara, né, a morte súbita cardíaca. Mas sim, nós temos prescrito beta-bloqueador cada vez mais para os pacientes com arritmia ventricular, com extrasístoles frequentes. Perfeito. Vamos ver aqui no chat. João, qual a periodicidade da monitorização com eco e Holter? Difícil, hein? O eco, acho que o eco a gente vai mais para a importância do eco, mais para primeiro, depois que eu caracterizei bem a insuficiência mitral, posso ver a disjunção pelo eco também, posso ver outras características características se é Barlow, se é deficiência fibroelástica, etc. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Então, não preciso ter uma periodicidade do eco pensando nas arritmias. Eu vou fazer a periodicidade baseada na gravidade da insuficiência mitral. Se é discreta moderada, até por diretriz, né? Fala de moderada fazer a cada 2 anos, e se for insuficiência importante, fazer de 6 a 12 meses, idealmente 6 meses, se o sistema permitir. Então, é mais pela gravidade da insuficiência. Agora, a periodicidade do Holter vai depender de quantos daqueles fatores de maior risco meu paciente tem. Então, não tem um número para falar, mas o que eu diria é que pacientes que já têm inversão de T, têm extrasístoles mais frequentes, que tenham características de maior risco, aí eu tenho que fazer uma periodicidade maior e até considerar uma monitorização mais prolongada, né? De monitorização, você tem feito que aquele Holter de 7 dias, 15 dias, ou tem colocado um looper, João? Não, eu confesso que eu, Looper na minha prática, implantável, não. não fiz implantável, eu não tive caso com loop implantável. Eu já sei de pacientes que já fizeram o implante de loop. É uma alternativa, né? Como eu falei, quanto maior o risco, mais agressivo tem que ser na investigação, aí eu até defendo a monitorização implantável também. É o Janson aí. Janson quer fazer ergo spiro nos pacientes. Fala aí, Janson. Grande professor João, tudo bom, professor? Obrigado Tudo bem, pela Jantos? Como é que excelente vai? aula. Tudo jóia. Tão completa, fica até difícil fazer uma pergunta, mas eu vou tirar uma dúvida da minha prática, que é vira e mexe eu recebo o paciente com prolapso valvar mitral para avaliação de arritmia induzida pelo exercício, pelo teste cardiopulmonar, pelo teste ergométrico. E algumas vezes a gente vê paciente que não tem arritmia nenhuma. Algumas vezes vemos pacientes que têm arritmia com esse perfil mais polimórfico, de músculo papilar, de parede livre. Mas muitas vezes, teve até um caso com o Fabrício recentemente, a gente vê paciente que tem arritmia ventricular de alta densidade no exame, frequente, muitas vezes complexa, pares, até TVNS, mas aquela morfologia mais típica, via de saída, fascicular. A gente considera a morfologia do tipo de arritmia ventricular nessa avaliação de risco, ou se for arritmia ventricular complexa, está valendo para entender como um paciente de mais alto risco? Excelente pergunta, né? Eu vou até separar em duas essa resposta sua. Primeiro, a gente sabe que até a atividade física em si, né? Então, no seu caso, o teste, ele acaba podendo gerar mais arritmias, isso na população de uma maneira geral, né? Pode ter essas, como você falou, essas extrasístoles benignas. Mas aí eu somo informações com o Holter também, porque, como a gente colocou, né? A caracterização é uma densidade elevada de extrasístoles ou a presença de taquicardias ventriculares. Então, aí eu tenho que somar informação com o Holter para eu valorizar aquela densidade de extrasístoles. Mas do ponto de vista fisiopatológico, o que é relevante para a gente é aquelas extrasístoles associadas à parede posterior inferior ou ao músculo papilar, que são aquelas de padrão de bloqueio do ramo direito e de eixo superior, que são morfologias diferentes daquelas de via de saída de VD, que são as arritmias mais benignas, né? Então eu valorizo, se tiver uma densidade, mesmo que seja densidade razoável, mas com padrão de via de saída de VD, que é o padrão mais benigno, e sem outras morfologias, sem outras características de fenótipos de maior risco, eu não valorizo tanto essa arritmia desencadeada no esforço. Perfeito, perfeito, hein, professor? O André fez uma pergunta interessante aí, hein, Fabrício? É, André Veiga, professor Veiga, lembra dele? Apareça aí, Veiga. É, Nossa senhora, que honra, que honra. cadê você, Veiga? Deve estar, né, em local inapropriado. Deixa eu perguntar. João, Deixa eu parabéns abrir meu pela aula. microfone. Fala, João. Preciso ir em São Paulo para Fala, tentar jogar Veiga, com que você de prazer. novo, tudo bem? Putz, precisamos de duas coisas antes, de você jogar e eu jogar, né? Precisamos dessas duas coisas antes dar certo para a gente colocar isso em prática.
Exatamente. João, é o seguinte, Mas que honra, bom te ver. bom te ver também. Uma parte da pergunta, na verdade, você já fez, eu até não fiz no chat, que foi essa indicação cirúrgica. Eu acho que você colocou numa evolução da fisiopatologia o prolapso de válvula mitral, depois a disjunção, e aí vinha toda o ônus, aí a carga arritmogênica. Aqueles pacientes de mais alto risco, sem insuficiência mitral, você colocou muito bem que a insuficiência mitral é importante, é um preditor ali de você talvez abordar mais precocemente cirúrgico. Mas nesse paciente com a carga de arritmia, sem uma insuficiência mitral importante, talvez já com a disjunção do anel mitral, um implante um pouco mais atrial ali, que possa ali causar ao longo do tempo mais fibrose, talvez seria uma linha de pensamento em termos de talvez indicação cirúrgica mais precoce para a abordagem dessa válvula. E a outra pergunta é se em algum perfil dos fenótipos que você colocou muito bem, teria alguma indicação, alguma orientação em relação a restringir ou modificar a atividade física com maior rigor. Obrigado pela pergunta, Vê. Não sei se eu te agradeço a pergunta, porque é difícil de responder, mas vamos lá, respondendo as duas. Primeiro, sobre indicação precoce, eu acho que esse é o desafio maior, porque quando a gente fala em válvula, né, a gente tem que achar aquele timing ideal, né? Eu não posso ser tão tardio na história natural da valvopatia para indicar, porque eu já tenho os danos ventriculares secundários, e também não posso ser tão precoce, porque na prática eu estou trocando uma doença por outra. E como eu até mostrei, o padrão mais comum de prolapso arritmogênico é o Barlow. E o Barlow geralmente é um acometimento de ambas as cúspides, é um acometimento mais difuso, ou seja, que é uma morfologia mais difícil de eu tratar com plástica, que seria o ideal. Então, intervenção precoce sem plástica para implante de prótese não é algo que a gente gosta muito, né? Porque aí eu estou virando uma ampulheta aqui, contando um prazo de durabilidade dessa prótese. Aí, mas pode ser prótese mecânica, mas a gente sabe todas as limitações de adequação à anticoagulação com varfarina, controle de NR, etc. Então, indicação precoce por fenótipos de maior risco, nós não temos feito ainda na prática, não temos evidência na literatura para isso. Sim, quando, como eu coloquei, quando eu tenho mais arritmias associadas a uma insuficiência importante. Aí a arritmia, sim, tem já nos guiado para uma intervenção mais precoce, mas ainda sem dados que modificaram diretriz nesse sentido, né? E segundo, quando você fala de atividade física, é até um ponto importante, porque se a gente for colocar, né, até saiu a diretriz europeia, a mais recente de pré-participação em atividade física competitiva em pacientes portadores de doença cardiovascular, e a gravidade anatômica da valvopatia é algo relevante nessa tomada de decisão. Mas, por outro lado, os pacientes que têm arritmia muitas vezes não têm uma insuficiência mitral importante. Então, eles estariam autorizados a fazer atividade física, né? Então, é uma decisão muito difícil. A gente usa muitas vezes aqui o profissional de cardiologia do esporte para nos ajudar, e é o que a gente tenta fazer colocar o paciente, aí o Janderson entra nessa história, né? Colocar o paciente num nível de atividade semelhante ao que ele vai praticar e ver se tem aumentado a ocorrência de arritmias para a gente liberar. Mas a tendência é o paciente que tem, não só pelo fenótipo, mas que tem mais densidade de arritmias, até isso tem na diretriz, a gente não liberar para atividades de maior intensidade. Microfone, Veiga. Obrigado, João. Um grande abraço. Bom te ver. Obrigado, Veiga. Prazer foi meu. Obrigado pela honra da os presença. Os comentários, André Paixão, excelente aula excelente. André, grande cardiografista, tá, João? No serviço do INCOR, o estudo genético tem sido indicado em quais casos? Não, a gente até tem um centro de genética lá no INCOR, né, que a gente tem ampliado a investigação, não só para aquelas cardiomiopatias que a gente já tem estudado cada vez mais, mas no campo da válvula já começamos a estudar em pacientes com válvula aórtica bivalvularizada, o padrão genético, mas do prolapso ainda não. Estamos até desenhando um projeto para investigação, mas como a gente falou, até saber qual é o painel que a gente vai investigar nesses pacientes, e mais importante do que qual painel é saber o que a gente vai fazer com esse resultado, né? Então, por não termos ainda essa literatura robusta nesse sentido, não temos feito na prática, nem no INCOR, nem no SUS, não temos feito avaliação genética desses pacientes, ainda. Perfeito.
Alexandre Duarte Costa, da arritmia. Pacientes que foram implantados CDI para prevenção primária, têm visto terapias apropriadas e na prevenção secundária? Eu confesso que a nossa população que implantou CDI para prevenção primária desses pacientes é uma população assim muito pequena. Lá, eu até vou te falar que eu não lembro algum recente que a gente tenha implantado CDI por profilaxia primária no contexto de prolapso arritmogênico, né? A gente tem visto mais em taquicardias ventriculares sintomáticas. Então, vou até ficar te devendo essa, sobre incidência de choques apropriados, por não termos muito esses pacientes. Agora que a gente está começando a entender mais e talvez teremos mais desses pacientes, né? Perfeito. Secundo, parabéns para excelente aula. Zé Secundo foi residência aqui e rodou na válvula aí com você, viu, João? Aparece aí, Bacana. Secundo. André, excelente. Alguma pergunta a mais? Para mim foi espetacular, viu, João? Alguma observação? Pessoal da Eletrofísio, quer defender aí a ablação sempre das extrasístoles? Cadê Rodrigo? Tem um grupo italiano que defende bastante a realização, não necessariamente de ablação, mas a realização de estudo eletrofisiológico nesses pacientes, um limiar mais baixo. E nós fizemos, até para colocar aqui, uma vez uma sessão conjunta da válvula, eu que estava pela válvula, e até o Maurício Canavaca participou pela arritmia junto com a Luciana, né? Aí eu tenho conflito de interesse. E no INCOR ainda não estamos tão animados em fazer assim de uma forma muito ampla o estudo eletrofisiológico, então estamos aprendendo ainda com esses casos e com a literatura italiana, principalmente. Mas a ideia era estratificação ou ablação, João? Estratificação, inicialmente, e aí, de acordo com a estratificação, definir a ablação. Mas Carlos primeiro Manuel, vou estratificação. defender a ablação aí. Carlos Manuel foi também do INCOR. Microfone, Carlos. Opa, agora sim. Boa noite, ô João. Parabéns aí, muito boa aula aí, viu? Eu só queria dar um relato e pedir a sua experiência no acompanhamento dos pacientes pós-ablação, como você vê essa evolução. A gente sabe que a ablação de músculo, a extracístole de músculo papilar sempre oferece um desafio técnico maior, né, pela dificuldade da estabilização do catéter lá no músculo papilar. E nós tivemos no grupo, na equipe que eu integro lá em Salvador, nós tivemos uma experiência com uma paciente com disjunção, além do prolapso, ela tinha disjunção, tinha fibrose de músculo papilar e tinha TVNS no holter também, além de uma alta densidade, então ela tinha aí alguns critérios aí de alto risco. E foi um procedimento que ofereceu uma dificuldade técnica maior, mesmo pela resistência ali da arritmia em ceder às aplicações de radiofrequência, né? Mas no final ela teve até uma evolução boa. Ela estava usando beta-bloqueador e a amiodarona foi associada pelo médico assistente depois que detectou fibrose na ressonância, né? E a gente conseguiu deixar um tempo sem medicação, mas observou depois de 6 meses uma recidiva de sintomas e no holter de controle uma recidiva aí na densidade de extracístole num menor grau e sem TVNS que ela tinha antes, e ela voltou a usar beta-bloqueador, mas ficou livre do Ancoron, conseguiu um controle adequado só com amiodarona, com beta-bloqueador. Então, queria saber de você, qual a sua experiência aí no acompanhamento desses pacientes submetidos à ablação, sem correção da valvopatia, sem correção de troca valvar. Excelente, Carlos. Obrigado até por compartilhar também a experiência. Um ponto, né, que a gente dois, né, que a gente discute principalmente nesse aspecto, que quando a gente promove a ablação e não faça correção do substrato mecânico, eu continuo tendo aquele estresse, continuo tendo o estímulo pró-fibrótico, continuo gerando estresse, posso até formar novos focos arritmogênicos. Então, tem essa discussão. E assim, o segundo ponto, né, é o quanto que se a gente, entre aspas, limpar o holter, limpar o eletro, né? Isso acho que se discute em todas as etiologias, né? Até no coração normal se discute isso, né? Porque a angústia do cardiologista muitas vezes é limpar o holter, né? A gente quer ver um holter limpo e tem essa discussão. O que eu faço no extrasístole, por exemplo, de coração normal? Não faço nada, faço medicamento só para limpar o holter ou faço ablação?
ou só no paciente sintomático, ou mesmo no paciente assintomático. Então, extrapolando isso um pouco, acho que claro que o racional é maior para eu fazer no paciente que tem substrato e tem arritmia, e acho que um ponto importante que você colocou é o poder tirar a medicação. Então, até coloquei antes, no paciente que tem contraindicação ou está refratário ao tratamento com antiarrítmico, a gente tem um limiar mais baixo para indicar ablação, e eu coloco até outro ponto, que, por exemplo, se for a meldarona a opção, porque não conseguiu controlar com outros antiarrítmicos, a questão da meldarona é a toxicidade de médio e longo prazo também, então isso tem que ser colocado na conta do paciente. Mas as experiências iniciais que a gente tem é que o paciente aqueles selecionados que têm arritmias mais frequentes, que têm um substrato bem definido e que fazem ablação, sem dúvida tem tido uma evolução melhor no sentido de arritmias, com menos uso de antiarrítmicos, mas a mesma questão que o Fabrício colocou em relação à cirurgia, a gente ainda não sabe sobre redução de morte súbita. O quanto que esse benefício na redução de arritmia vai se refletir numa redução de morte súbita, de novo, por ser um N pequeno, não só de pacientes submetidos à ablação, mas também um desfecho extremamente infrequente, que é a morte súbita, né? Sim, sim. Obrigado aí, João. Obrigado você. Deu uma hora de aula. Só elogios aí para a aula. Foi recorde de participantes, viu, João? Tinha quase 50 pessoas. Seu nome pesa muito. Imagina, obrigado aí pelo carinho, pela gentileza de prontamente aí dividir um pouco do seu conhecimento, seu tempo precioso aí com a família, com os filhos, né, Luciana? É covardia junto com o João, né? João domina a válvula, domina a arritmia, ainda tem Luciana do lado, né? Luciana Sacilota, a esposa dele. Aliás, no projeto maior que a gente está fazendo no INCOR de prolapso arritmogênico agora, até desfecho de cirurgia, obviamente ela é a cabeça da arritmia nesse projeto. Quando eu peço ajuda a ela, ela me salva, viu? Mando um abraço para ela, para as crianças. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos pela participação. Acho que, sem dúvida nenhuma, um tema, assim, quando eu vi, eu falei, pô, esse tema a gente precisa trazer para cá, porque realmente gera dúvida, gera discussão, né? Todo mundo tem um caso no dia a dia, cada vez mais a gente vê mais disjunção, o pessoal tem visto mais, antes a gente não diagnosticava, tem feito mais ressonância, e cada vez mais a gente tem dúvida na prática, e dividir a experiência com você, que tem essa vivência grande aí na válvula do INCOR, né? Assistência no INCOR, no Círio, no Einstein, tá? Então, obrigado mais uma vez, vou deixar a palavra final para você. Não, Fabrício, eu que agradeço. Quando você fala de disponibilidade, de verdade, né? Muitas pessoas marcam o nosso caminho. Você, sem dúvida, foi um grande amigo da época, né? Nós somos contemporâneos, né? Um ano de diferença. Apesar do pouco tempo, você já nos abandonou logo, mas eu fico feliz por termos grandes centros com pessoas boas. E te confesso que assim que eu recebi o seu convite, eu não tive dúvida, né? Por mais que eu tenha demorado na verdade, por questões só de acessar o Instagram, que foi pelo Instagram inicialmente, mas não tinha dúvida de que para você eu não podia falar não, e um prazer grande reencontrando muita gente conhecida da época do INCOR, tanto de pessoas que foram meus veteranos do INCOR, como o Veiga, pessoas que passaram como residentes com a gente. Então, só te agradeço essa oportunidade e já só te cobro que eu não conheço Aracaju e precisaria conhecer, viu? Então, prazer. Já deixo aí uma indireta aí para um convite futuro presencial. É um prazer e uma honra. Obrigado mais uma vez. Abraço a todos, João. Eu que agradeço. Um abraço, gente. Boa noite. Obrigado pela paciência. Obrigado.